Interpretação do texto. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é necessário que eu esclareça para vocês o termo parousia, como a gente tem citado. A palavra parousia, ela está ligada com a segunda vinda de Cristo, né? É um termo que, interpretado no original, ela vai ser uma palavra que está muito ligada então com essa vinda de Cristo, né? No Novo Testamento, nós vamos perceber que essa palavra ela vai se referir 24 vezes, sendo que são 7 vezes nas duas cartas de Tessalonicenses, 4 vezes em 1 Tessalonicenses e 3 vezes em 2 a Tessalonicenses. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, como é de costume de Paulo, ele sempre inicia com uma ação de graças. E é interessante nós notarmos que nesse período de ação de graças, Paulo ele vai falar a respeito do reto juízo do Senhor, que está lá no versículo 5. Né? Então Paulo ele vai trazer, ele vai estar falando alguma coisa a respeito da constância e da fé dessa igreja em meio às tribulações, em meio às perseguições, e logo no versículo 5 ele vai falar que o reto juízo ele era um sinal evidente do reto juízo do Senhor. Ou seja, o passar por tribulação, o passar por perseguição era sinal de que Deus ele estava vendo, ele tinha o controle de todas as coisas e que ele ia julgar todas essas situações. Então, o reto juízo era o sinal, né, que vinha através da perseguição, através da tribulação. Algo interessante de nós destacarmos e que nós vamos percebendo em todo esse contexto do capítulo 1 é quais são os motivos, então, para a existência desse reto juízo. Bom, o primeiro, considerar digno aqueles que faziam parte da igreja do Senhor, daqueles que criam, né? Como a gente vai ver, como nós vamos ver no versículo 4 e 5, vai dizer assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Então, um primeiro motivo era considerar digno aqueles que suportam perseguições e tribulações, ou seja, fazer parte do reino de Deus, né? Outro motivo interessante que a gente vai ler, que está lá no versículo 6. E vai dizer assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. Ou seja, um dos motivos do reto juízo também de Deus é tornar justo a punição de Deus para aqueles que se levantam contra a sua palavra, que se levantam contra aqueles que creem na sua palavra. No versículo 10 nós vamos ver um termo interessante também. Vai dizer: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós no testemunho. Essa ideia de ser glorificado nos santos está muito ligado, diante do contexto que nós estamos vivendo em 2 Tessalonicenses, está muito ligado com a segunda vinda mesmo de Cristo. Está muito ligado com o arrebatamento, onde aqueles que não creram em Jesus vão reconhecer, através dessa vida dos cristãos, que subirão com o Senhor, que creram no Senhor. Então, o Senhor vai ser glorificado, ou seja, o Senhor vai ser reconhecido perante todos aqueles que não creram. Olhando então para aqueles que creram, e aqueles que creram, eles foram arrebatados, foram levados para junto do Messias, para junto de Jesus Cristo. No versículo 11 e versículo 12 também traz algo muito interessante para ser destacado. Diz assim: por isso, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A fim de, no versículo 12, vai nos mostrar um conectivo aqui, que diz assim: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado
em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de vocação que nós vemos no versículo 11, ela está ligada ao chamado à vida eterna. Então, quando Deus, Paulo ele escreve e diz, para que o nosso Deus vos torne dignos do seu chamado à vida eterna e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.